Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um caminho que continua sendo o caminho estreito, amém? Existe uma porta que continua apertada ou estreita. E na década de 40 do século passado, o escritor inglês C.S. Lewis, ele foi convidado para dar uma palestra sobre cristianismo, mas foi uma época atípica. Foi uma época em que o mundo estava vivendo a Segunda Grande Guerra Mundial. O mundo estava em conflito, milhões de pessoas morrendo. E como falar de um Deus que nos ama? Como falar de um Deus que se importa conosco quando crianças, mulheres, velhos, milhares e milhões de pessoas estão morrendo? Então C.S. Lewis, ele foi convidado pela BBC para, durante alguns anos, estar dando essas palestras, estavam sendo transmitidas por toda a Inglaterra, e foi algo que até hoje tem abençoado muitas pessoas. Então, quem não leu ainda, eu sugiro a você ler o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Mas eu apenas peguei emprestado o título. Nós não vamos entrar nas mesmas questões que ele entrou. Ele toca em questões mais filosóficas, ele tenta abranger o cristianismo, ele tenta trazer o cristianismo respondendo a questões sem ao menos entrar propriamente na Bíblia, mas usando raciocínio lógico, usando a filosofia, conhecimentos, argumentação. Ele vai responder às crises que o mundo está passando. Então, mesmo que esse seja o seu questionamento, na Bíblia tem resposta para isso. Tem resposta. Mas além da Bíblia, existe a razão que também nos dá resposta para isso. É por isso que lá em na carta aos Romanos, aliás, a Bíblia diz que como o mundo não conheceu a Deus na sua sabedoria, então existe sabedoria. O problema é que muita gente não quer conhecer a Deus em sua sabedoria. Aí o que é que Deus faz? Aprove a Deus então salvar os crentes pela loucura do Evangelho. Então é através da loucura do Evangelho que nós estamos sendo salvos. Mas nós trouxemos esse título porque nós estamos vivendo dias não de uma terceira guerra mundial, mas estamos vivendo dias de um conflito espiritual que está acontecendo, onde a Bíblia, o cristianismo, ele tem sido atacado de diversas frontes, diversos lados, por mentiras, por doutrinas de demônios, como disse o apóstolo Paulo, por um falso evangelho, e está tirando a pureza do evangelho. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Levítico capítulo 19, e é fácil você lembrar esse versículo. Eu creio que durante a semana você não vai esquecer, porque é Levítico 19, 19, não tem como você esquecer. Levítico 19, 19. Obedeçam os meus estatutos, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura, não vistam roupas feitas com dois tipos de tecido. Amém? Pai, no nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento, nos faça compreender a Tua palavra. Nós queremos ouvir, queremos receber e queremos gerar frutos. Queremos que a Tua palavra traga transformação em nossas vidas, para que possamos glorificar o Teu nome. No poderoso nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Amém? Queridos, dentro desse tópico, existem tantas coisas que nós poderíamos falar, mas eu trouxe apenas alguns pontos. Né? Poderia ter sido 10, 12, 15, 20, 30, poderíamos escrever um livro sobre isso, mas eu trouxe apenas 7 pontos que eu quero estar compartilhando com vocês. A primeira coisa, a primeira verdade que nós precisamos entender num cristianismo puro e simples é que não existem inocentes, amém? Não existem inocentes, não existem pessoas sem pecado, não existem pessoas boas ou justas aos olhos de Deus
que não necessitem de uma salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a primeira verdade. E por que nós precisamos enfatizar isso? Por que nós precisamos trazer à tona essa verdade? Num cristianismo puro e simples. Porque às vezes as pessoas querem argumentar e dizer: mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa... Não, você não é. Talvez você pareça ser para a pessoa ao seu lado, para o seu próximo, mas diante de Deus não há um justo sequer. Diante de Deus não há uma pessoa pura sequer. Diante de Deus não há ninguém que possa por si mesmo trazer salvação para si. Amém? Não existe. A Bíblia deixa bem claro, e Eclesiastes também, capítulo 7, versículo 20, Eclesiastes 7, versículo 20. Eu quero que você leia essa verdade. Não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. A Bíblia é categórica quando ela afirma: não existe ninguém que nunca peque. Todos transgridem, todos transgrediram, todos pecaram. E Romanos vai dizer justamente isso: todos cometeram erros, todos pecaram. E por causa disso, há uma consequência. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento existe uma consequência que a gente vê primeiramente lá em Gênesis, porque Gênesis, tudo da história bíblica, você vai ver o início lá em Gênesis, você vai ver uma raiz lá em Gênesis. E Gênesis 2, versículo 16 e 17 diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E você pergunta então: o que é pecado, pastor? Pecado é você transgredir o mandamento de Deus. Deus, Ele é o único que pode dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não sou eu que digo o que é certo, não sou eu que digo aquilo que é errado. Deus é quem pode dizer o que é certo e o que é errado. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, cada um quer dizer o que é certo. Não, isso é errado para você, mas na minha mentalidade isso não é errado. Não, isso é errado para você, isso é certo para você, para mim isso é errado. Então as pessoas estão relativizando. As pessoas estão relativizando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia só Deus pode dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quando Deus diz: olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, não toca nisso. A morte está em você transgredir o que Deus está falando com você. Quando Deus fala conosco, a morte é a transgressão da palavra. Quando você transgride a palavra, você vai experimentar morte. Foi isso que aconteceu com os nossos pais lá no jardim do Éden. Eles pecaram, eles transgrediram. Havia apenas um mandamento, não haviam 10 mandamentos, não haviam 613 mandamentos como os judeus fizeram. Havia apenas um mandamento. Qual era o mandamento? Não toque nessa árvore, porque no dia em que nela vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. No dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês morrerão. E eles foram lá e transgrediram. E não pense que você faria diferente, você faria a mesma coisa. Você faria o mesmo. Então, nós vemos que a morte é a consequência desse desligamento de Deus. Quando a gente se desliga de Deus, quando a gente está desconectado de Deus, quando Deus diz assim: dependa de mim. Aí eu digo: não, o Senhor falou uma coisa, mas eu quero fazer outra. E esse meu desligamento, quando eu estou desconectado de Deus, eu começo a experimentar morte, não tem outra. A consequência é essa, queridos. Ezequiel 18, verso 20, o profeta Ezequiel vai dizer a mesma coisa que vemos lá em Gênesis 2. Ezequiel vai dizer: a alma que pecar, aquele que pecar é que morrerá. Amém? Quem é que vai morrer? Quem pecar. Quem aqui já pecou? A má notícia, porque o evangelho consiste em duas coisas. Primeiro, ele consiste em te dar uma má notícia. E qual é a má notícia, pastor? Se você pecou,
há uma sentença de morte sobre você. Se você pecou, existe uma sentença de morte para você. O distanciamento, o banimento. Você vai ser banido da presença de Deus. Pastor, o que é inferno? Inferno é alguém estar banido da presença de Deus. Inferno é alguém dizer assim: olha, eu não quero saber de Deus em vida, e quando morre ele vai continuar sem querer saber de Deus. Ele está banido da presença de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. E Romanos 6, versículo 23, a palavra vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Então essas duas coisas nós precisamos entender. Primeiro, que todos pecaram. E segundo, que o salário do pecado é a morte. Todos nós. E aqui a consequência é justamente essa. É por isso que nós devemos louvar a Deus pelo que está escrito lá em João 3,16. Você sabe o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que ele diz todo aquele que nele crê não pereça? Sabe por quê? Porque tem uma sentença de morte sobre você, tem uma sentença de morte sobre a sua vida. É por isso que ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, não receba essa sentença. A sentença já está na cabeça dessas pessoas, das pessoas. Mas quando Deus envia seu Filho, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia está falando aqui de crer, ela está falando de um crer que recebe. Quando eu creio em Jesus, eu recebo. É por isso que o versículo 12 vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Ou seja, você não nasce filho de Deus, você nasce filho da ira, você nasce condenado ao inferno, você nasce com a semente do pecado dentro de você. Mas quando você recebe o Filho de Deus, a Bíblia diz que Deus te dá o poder de se tornar filho de Deus. Amém? E aí você pode cantar que você já não é mais escravo do... Porque agora você é quem? Filho de Deus. Amém? Eu não sou mais escravo do medo, agora eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu recebi a vida, e a vida está no Filho. 1 João capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Se eu tenho o Filho, eu tenho a vida. A vida está dentro de mim, eu tenho a vida do Filho de Deus, está dentro de mim, porque eu recebi, eu reconheci que eu nasci em pecado. Como disse o salmista: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci em pecado, mas o Filho de Deus vem e nos resgata, Ele vem e nos salva, Ele vem e nos faz nova criação. Aleluia! Aleluia! Semana passada nós tivemos o batismo, não foi? O que simboliza o batismo? Nos nossos estudos do batismo, nós citamos um texto que está lá em Romanos 6, eu vou pedir para o pessoal abrir, Romanos 6, versículo 3 e 5. Romanos 6, versículo 3 e 5. Lembre que nós estamos tentando trazer aqui de forma bem didática, um cristianismo puro e simples, para que você entenda aquilo para qual Deus te chamou. Romanos 6, 3 a 5, diz assim: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Queridos, assim como Jesus morreu e foi sepultado, quando você crê em Jesus, você é batizado, você é mergulhado. A palavra batismo quer dizer imergido, você é imerso, você é batizado, literalmente a palavra, na sua morte. Assim como ele morreu, você é batizado e imergido nele, você é imerso nele, você é mergulhado nele,
Você está nele, você se assemelha com ele na sua morte. É isso que diz o versículo, ele continua. Fomos batizados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Verso 5: se pois nos tornamos unidos a eles, semelhantes na sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Perceba que se nós formos semelhantes a ele na sua morte, então o chamado de um crente é para você ser semelhante a Cristo na sua morte. Diga para o seu vizinho: você foi chamado para morrer com Cristo. Amém? Você foi chamado para morrer com Ele. Por quê, pastor? Porque se você não morrer com Ele, você não pode ressuscitar com Ele. É por isso que tem muita gente que está em crise a vida inteira, porque não quer morrer com Cristo, quer continuar vivendo a sua velha vida, quer continuar vivendo da sua própria maneira, do seu próprio jeito, da sua própria forma. E o Evangelho está dizendo para nós, a palavra está dizendo para nós, que nós precisamos morrer com Ele. Você precisa desistir da sua velha vida, para que você possa experimentar a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Paulo vai dizer em Gálatas 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo, assim já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aquele homem, ele dizia assim: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quem está vivendo em mim é Cristo. Você já imaginou, querido, cada cristão dizendo assim: não mais vivo eu, quem está vivendo agora é Cristo, é Ele que está vivendo em mim, é Ele. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ele, por Ele. É Ele que está se movendo em mim, é Ele que vai no supermercado através da minha vida, é Ele que entra no açougue, é Ele que entra na academia, é Ele que entra nos ambientes, é Ele, é a vida dEle. Porque Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Amém, queridos? Aleluia, você crê nisso? Aleluia. Se é para Ele, aplaude mais forte. O Evangelho então te chama para você experimentar isso. E eu creio que Deus está te respondendo muita coisa aqui nessa noite, porque às vezes a gente está tentando viver o cristianismo com a velha vida. Não dá para você viver o cristianismo com a velha vida. Não dá para você tentar servir a Deus com a velha vida. Você sempre vai encontrar dificuldades, você não vai conseguir. Em Romanos capítulo 6, Paulo fala que é como um escravo servindo a um senhor de escravos chamado pecado. Só tem uma forma de você se livrar desse senhor chamado pecado: é você morrendo para ele. Quando você morre para o senhor do escravo, ele já não tem mais domínio sobre você, e agora você pode pertencer a outro. A quem? A Cristo. Você pode se tornar dele, porque o pecado já não terá domínio sobre vós. Amém? Aleluia, aleluia. Então, o que acontece hoje? O que acontece hoje com o crescimento do Evangelho no Brasil? Muitas pessoas, elas querem ir para a igreja, elas querem frequentar uma igreja, mas elas não querem mudança, não querem transformação. Alguns vão simplesmente com medo do fogo do inferno. Tem gente que vai para a igreja simplesmente com o fogo do inferno. Isso não é novo, isso não é de agora. A Bíblia diz que muitas pessoas na época de João Batista, as pessoas estavam indo até ele para ser batizada, dizendo assim: é melhor eu ser batizado aqui por João. Vai lá que João está certo, vai lá que existe uma condenação, então é melhor eu tomar um banho aqui com o batismo do João. E João percebeu que estava vindo muita gente sendo batizada por ele, mas tinha gente que era batizada e não mudava, tinha gente que era batizada mas continuava na prostituição, tinha gente que era batizada mas continuava mentindo, continuava adulterando, continuava roubando, continuava no mesmo procedimento. O que João diz?
Ele vai dizer assim, Mateus 3, versículo 7, quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu ideia de fugir da ira que se aproxima? O que João estava dizendo é, raça de cobra, quem ensinou vocês a fugir do fogo do inferno? Da ira que se aproxima? Vocês estão fugindo do fogo, mas continuam sendo cobras. É isso que João estava dizendo. Que tinha gente que estava tentando fugir, como cobra quando foge do fogo, mas continua sendo cobra. Tem gente que está querendo fugir do fogo do inferno, mas continua na mesma prática, no mesmo pecado, no mesmo erro. O Evangelho não muda. O Evangelho precisa trazer mudança, o Evangelho precisa trazer confronto nas nossas vidas, o Evangelho tem que nos chacoalhar, o Evangelho tem que nos incomodar, amém? Não dá para você ter o Evangelho e você continuar na mesma vidinha, não dá para você ter o Evangelho e continuar, querido, como servo do pecado, não dá. O Evangelho vai trazer confronto. É por isso que João confronta. Mas não é só João que confronta. O próprio Jesus, em Mateus 7, 21, ele vai dizer assim, nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, diga comigo, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então quem é que de fato vai entrar no reino dos céus? Quem é que de fato vai entrar no reino dos céus? É aquele que diz Senhor, Senhor, e não faz a vontade do Pai? Queridos, é aquele que de fato, ele entendeu que ele foi comprado, ele foi redimido pelo sangue de Jesus, e ele agora está vivendo uma nova vida, amém? Ele agora já não é mais servo do pecado, ele é servo da justiça. É por isso que Jesus disse, nem todos que me chamam Senhor, Senhor. No sermão escatológico de Mateus 25, Jesus vai dizer a mesma coisa, muitos estarão à direita, outros à esquerda, e ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome. E eu vou parafrasear aqui, não está na Bíblia, mas para você entender, Jesus vai dizer assim, sim, eu usei vocês como um vaso, mas isso não quis dizer que vocês me pertenciam, como filhos, não quer dizer isso, porque filho é aquele que tem um DNA do Pai, e se você tem um DNA do Pai, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a inclinação para fazer a vontade do Pai, amém? É por isso que só pode ver o reino quem nasce do alto. Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino. Nicodemos, você pode ser religioso, você pode conhecer a Torá, pode conhecer a Bíblia, pode conhecer o que for, você pode ser caridoso, mas se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. Aleluia. Quem é que vai herdar o reino? Aqueles que de fato fazem a vontade do Pai que está nos céus. E como eu disse no começo, o caminho da salvação continua estreito. Mateus 7, 13 e 14, Jesus vai nos dizer, entrem pela porta o quê? Larga ou estreita? Pois larga é a porta, amplo é o caminho que leva à perdição, e são o quê? Muitos os que entram por ela. Mateus 7, 13 e 14, como é estreita apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus diz que o caminho, como é estreita a porta, apertado o caminho. Eu pergunto, em qual caminho você está? Caminho largo ou apertado? Porta estreita ou a porta larga? Qual caminho você está? Por qual porta você está passando? Dá para ir, pastor, de qualquer jeito.
dá para ir de qualquer forma, dá para continuar na minha vidinha de erro, dá para viver desse jeito, dá para viver dessa forma. Querido, dá. Não se engane, o Evangelho é simples, é puro, mas ele é profundo, e ele exige uma transformação, uma mudança, um confronto nas nossas vidas. Há um confronto que nós não podemos fugir. Verso 6, ponto 6, dependa do Espírito Santo. Diga para o seu vizinho, você não vai conseguir sozinho. Nesse evangelho puro e simples, nós precisamos entender uma coisa, querido. Tem pessoas que têm boa índole, eu sei disso. Tem pessoas que não são crentes, mas parecem crente. São pessoas que tiveram boa educação, são pessoas refinadas, pessoas polidas, pessoas educadas. Mas mesmo você, com toda a educação que você tem, com toda a instrução que você tem, com toda a capacidade que você tem, sem Ele você não vai conseguir. É por isso que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Eu vou enviar, e Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai conduzir vocês. E a Bíblia, ela vai trazer exortações, vai dizer para a gente assim: encham-se do Espírito Santo, encham-se. É mandamento. No Novo Testamento, ser cheio do Espírito Santo é mandamento. É por isso que você precisa ler a palavra, você precisa encher a sua mente com a palavra, você precisa ter um tempo de oração, você precisa estar em comunhão com o Senhor constantemente. Não dá para você viver a vida cristã com a sua mente no mundo, desconectado de Deus. Você foi chamado para ter comunhão. Lá em Coríntios 13:13, a palavra vai dizer: com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós. Comunhão e consolação do Espírito. Comunhão, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Amém? Então nós precisamos, queridos, ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz mais: não entristeça o Espírito Santo. Ele é alguém com quem você vai ter comunhão, e com alguém que você não quer decepcionar, você não quer entristecer. Feche seus olhos por um momento. Diga assim: Espírito Santo, meu amigo, eu não quero te entristecer. Você pode fazer isso? Falar isso para Ele? Dizer: Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Diga: o Senhor foi enviado por Jesus para me conduzir a toda a verdade, e eu quero ouvir tua voz. Quero ser conduzido por ti. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu não consigo sozinho. Amém? Talvez a religião diga que você consegue, mas você não consegue só. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Aleluias. E por último, mas não menos importante, Jesus, Ele voltará em breve. Se tem uma verdade que o Evangelho puro e simples precisa declarar e voltar a declarar, é que Jesus vai voltar. Ah, pastor, mas tem 2000 anos que o pessoal está dizendo que Jesus vai voltar e Ele nunca voltou. Eu quero dizer para você que Ele voltou na época de Paulo, Ele voltou na época dos apóstolos, Ele voltou em todas as épocas. Ele tem voltado, e vai ter o dia que Ele voltará literalmente. Mas sempre que alguém parte no Senhor, essa pessoa já se encontra com Ele. A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Querido, quando alguém morre, já vem o juízo. Então, para aquela pessoa que morreu, vem o Apocalipse, vem o dia do Senhor. Todas as vezes que alguém morre, já aconteceu o Apocalipse para ela. Não existe o tempo como nós conhecemos para quem já morreu. Para quem já morreu, após a morte, segue-se o juízo. Então, quanto tempo eu vou esperar até a vinda do Senhor?
Se ele não vier nas nuvens, você irá se encontrar com ele. Então você só tem uma vida, você só tem um tempo de vida, mas em breve ele virá. Em breve nós nos encontraremos com ele. Amém? Tessalonicenses 5, versículo 16 e 17, a Bíblia diz assim: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Você entendeu? Vai tocar uma trombeta. Eu não sei se vai dar tempo de você perguntar assim: você está ouvindo? Amém? Aleluia! Você está ouvindo? Vai tocar uma trombeta. E quando isso acontecer, querido, num abrir e fechar de olhos, você vai estar diante dele. Num abrir e fechar de olhos. C.S. Lewis morreu em 63 agora, eu não lembro agora exatamente, 69, não lembro. Foi no mesmo dia que morreu o presidente Kennedy. 69, eu acho, né? Foi no mesmo dia em que morreu Kennedy, foi assassinado lá no Texas. E na época as pessoas disseram: foi ofuscada a morte desse grande escritor britânico, C.S. Lewis, que ele morreu justamente no dia que o Kennedy morreu. E alguém escreveu assim uma história, né? De como seria então o encontro dos dois na vida após a morte. O Kennedy, o presidente Kennedy e o C.S. Lewis. E eles conversariam o que realmente valeu a pena. Ter sido o presidente dos Estados Unidos ou ter sido o homem que levou milhares de pessoas a Cristo? O que realmente importou? Querido, o que realmente vai importar na sua vida? Quando esse dia chegar, quando esse momento chegar. No cristianismo que nós precisamos viver, não é o cristianismo que diz para você que Deus é seu servo, e que se Deus não fizer o que você quer, você vai fazer biquinho, vai sair da igreja, vai se desviar. É o cristianismo que você entende que Ele já morreu por você, Ele já pagou o preço por você, para que você viva a vida dEle, e há uma recompensa reservada nos céus, e muito em breve nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Aleluia, aleluia. Coloque-se de pé, querido. Coloque-se de pé. Quantas pessoas estão vindo para as igrejas, mas não querem mudança, não querem transformação, porque elas estão entendendo errado o Evangelho. Evangelho não é frequentar uma igreja. O Evangelho é ter Cristo vivendo dentro de si, dentro. É por isso que falta temor de Deus. As pessoas não compreendem isso. Mas tudo começa quando eu entendo, eu preciso dEle. Eu preciso entregar minha vida a Ele. Eu preciso dEle. E eu gostaria que você orasse, toda a igreja estivesse orando. Porque talvez haja pessoas nessa noite aqui que precisam entender isso. Não é o quanto você é bom, porque você não é bom o suficiente para cumprir a justiça de Deus. Não se trata disso. Se trata de você entender que a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Se você deseja se entregar a Ele nessa noite. Se você quer esse evangelho simples e puro nessa noite. O evangelho que diz para você
que Ele está chamando você para você desistir da sua própria vida e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor viva em mim. Como disse o apóstolo Paulo: já não sou mais escravo do medo, eu sou. Aleluias, aleluias. Antes de nascer, escolhido eu fui, o meu nome me chamou. De urbo eu nasci, de sua família, o meu. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vamos começar. Aleluias. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com a canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhida eu fui, por meu nome me chamou. Aleluias. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Pode baixar os instrumentos. Faz essa oração comigo de entrega. Senhor, nessa noite, diga assim comigo: Senhor, nessa noite, eu entrego a minha vida. Eu desisto de viver a minha própria vida. Eu quero viver a tua vida. Eu reconheço que eu não sou bom o suficiente. Não há nada em mim que possa cumprir a tua vontade. Mas eu reconheço que o Senhor enviou o teu Filho para morrer por mim, pelos meus pecados. E nessa noite, eu me rendo ao teu amor. Eu te peço, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados, purifica-me. A tua palavra diz que ainda que os meus pecados sejam vermelhos como carmesim, o teu sangue me purifica. E eu te peço nessa noite que me purifique de todos os meus pecados. Hoje seja o único Senhor e único Salvador da minha vida. Eu me entrego
por completo, e eu quero a tua vida em mim. Envia o teu Espírito Santo para que faça morada no meu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem está aqui nessa noite e fez pela primeira vez essa oração, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus? Se você quer mesmo realmente entregar, levanta sua mão bem alto. Eu quero te fazer esse desafio nessa noite. Isso, amém, amém. Onde está a segunda pessoa? Toda a igreja está orando por você, amém. Onde está a segunda pessoa? Levanta sua mão, se você quer fazer isso hoje, se você entendeu. Eu sei que há uma luta espiritual, por isso, igreja, eu peço para vocês que orem. Você pode não perceber, mas tem uma luta sendo travada agora. Por favor, ore. Ore, ore. Onde está a segunda pessoa? Levanta sua mão bem alto, diga: eu quero, amém, 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 amém. Onde está a quarta pessoa que deseja? Onde está a quarta pessoa que deseja? Levanta sua mão, eu quero ver sua mão bem alto, levantando, dizendo: eu quero, pastor, eu desejo, eu quero isso para a minha vida. Em nome de Jesus, cadeias são quebradas, correntes são despedaçadas. Queridos, hoje você ouviu o evangelho simples e puro. Você ouviu que você sozinho você não consegue, mas com Ele, um dia você estará diante dEle, e você vai entrar pelas portas da eternidade. Há um lugar preparado para você no céu. Há um lugar preparado para você no céu. Por favor, não resista à voz do Espírito Santo. Se Ele está falando com você nessa noite, não resista à voz do Espírito. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você que levantou a mão aí atrás, vem aqui à frente. Vocês também, essas adolescentes, venham aqui, as crianças também, venham. Onde você estiver, sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Onde você estiver, pode ficar aqui na frente. Eu quero orar por você, amém, amém, glória a Deus, amém. Vem aqui, pode vir com ele aqui à frente. Há um lugar preparado por Deus. Jesus nos amou de tal maneira que Ele se entregou por nós. Você sozinho não consegue não, mas Ele habitando dentro de você, você não sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Pode se preparar para uma mudança radical na sua vida, porque Ele vai transformar de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nessa noite, sabe o que está acontecendo nos céus? Os anjos estão assim, ó. Estão assim, ó. O Cordeiro venceu! O Cordeiro venceu! Aleluia! Se há mais alguém, sai do seu lugar. Se há mais alguém, se você deseja fazer isso, nós queremos orar por você. Mas já há uma festa nos céus essa noite. Por vocês. Por vocês, por vocês. Há uma festa. Há uma festa, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir. Tem mais alguém? Venha. O Espírito Santo está trabalhando. Venha, venha. Venha. Vem aqui, em nome de Jesus. Vem aqui, cadê um homem? Um dos homens, vem aqui, fica aqui também com ele. Aqui, aleluia, vamos orar. Toda a igreja estenda as mãos. Todas as igrejas estenda as mãos aqui. Vamos orar por essas vidas preciosas. Essas vidas preciosas. Vocês são preciosos aos olhos de Deus. Muito preciosos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas tão preciosas. O sangue foi derramado por cada uma deles. Pai, no nome de Jesus, toma-os nas tuas mãos. Nós abençoamos essas vidas. Nós declaramos a presença poderosa do teu Espírito. Olhos abertos, ouvidos e um coração que se inclina, Senhor, a ti, a tua vontade. Oh Pai Santo, no nome de Jesus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Faça aquilo que homem algum pode fazer. Gera, Senhor, essa transformação. Gera essa mudança.
uma mudança que não é causada pela religião, mas é causada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, profetizamos, Senhor, transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos autoridade no nome de Jesus e declaramos que todo o poder das trevas, toda reivindicação do maligno é quebrada agora, em nome de Jesus. Cadeias que aprisionavam, prisões, sejam despedaçadas agora. No reino espiritual nós entramos e tomamos autoridade contra todo espírito maligno que reivindicava autoridade sobre essas vidas, e na autoridade do nome de Jesus nós quebramos cadeias, despedaçamos as correntes, declaramos libertação e cura, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vão ali ao lado, queridos. Eu gostaria de convidar vocês ali, ó. Você está em casa, por favor, vá ali com eles. Acompanhe aquelas pessoas ali. Vocês estão em casa. Há uma alegria muito grande em nossos corações, porque destinos, eternidades estão sendo mudadas nessa noite. Eternidade está sendo mudada nessa noite, amém? É por isso que é uma alegria no céu. E eu não sei você, mas eu creio que Deus quer fazer algo tremendo nesse lugar. Eu creio que Deus quer mexer com essa cidade, e Ele quer usar a sua vida. Diga para o seu irmão, Ele quer usar a tua vida. Diga para ele, você vivendo o evangelho puro, simples, sem arrudeio, sem muita coisa, sem muito enfeite. O evangelho simples, o evangelho que diz, você precisa de mudança, transformação, mas isso não vem da sua força, vem da presença do Espírito Santo em você, da presença dele dentro de você, de um relacionamento com ele. Amém? Quantos creem? Quantos creem? Diga para o seu irmão, Deus quer te usar, meu irmão. Diga, se levante. Se você tem intimidade com Ele, dá uma chacoalhada nele, dá uma chacoalhada nele, dá uma chacoalhada nele. Chacoalha ele, diga assim, ó, Deus quer usar a sua vida. Se prepara. Em nome de Jesus. Dá um som maior, por favor. Vamos terminar. Vamos terminar com a nossa promessa, com a promessa de Deus. Aleluia. Não tem ninguém no violão não, é? Cadê o violão? Então vamos pegar o violão aqui para ajudar vocês também. Cadê o homem do violão? Cadê Lucas? Bota aqui, por favor. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Quero ver a igreja declarando. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra Ele pastoreou. E Jesus recebendo pra Ele também vai falar. O quê? Contempla essa linda cidade que você vai morar. Toda a igreja, vamos lá. Uma porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando do outro lado com o coral vamos cantar. O quê? Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim.
que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então a porta bonita, então a porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado com o coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. No coral vamos cantar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Fecha esse corredor, querido. Dá uma balançada na mão do teu irmão. Pergunta para ele: ei, irmão, recebeu? Aleluia! 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 Aleluia. Oh, aleluia. Faz uma oração. Agradeça o Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a me manter firme. Encha-me da tua presença. Encha-me da tua presença, eu quero ser cheio de ti. Quero ser cheio da tua presença. Aleluia, Senhor. Te agradecemos por essa noite maravilhosa. Te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos por o evangelho que é tão puro e simples. Mas queremos corações da mesma forma, puro e simples. Corações que não compliquem aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Queremos aprender a lançar diante de Ti nossos fados, nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos medos, nossas frustrações. Queremos aprender a descansar em Ti, Senhor, e viver usufruindo do Teu reino. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Teu povo dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Não saia sem tomar um cafezinho ali do lado, amém, queridos? Deus te abençoe. Se você está nos visitando, não esqueça de falar com a gente. Deixa eu mandar um abraço pessoal de Paripiranga, todo o pessoal que está nos ouvindo aí pela Tudo FM. Se você está nos ouvindo, nos acompanhe amanhã no nosso Instagram, Sid Clay Vieira. Se você entrar amanhã, eu já vou te dar um presente amanhã. Pessoal de Paripiranga e região, quem estiver ouvindo, entrar amanhã, eu já vou dar um brinde para você. E mandar um abraço também para todo o pessoal aqui que está nos acompanhando já no Instagram. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, em nome